Olha, hoje nós estamos aqui com uma pessoa que eu admiro muito, que eu comecei a seguir assim nas redes sociais, vi pelo Instagram, falei, eu gostei do jeito como ela comunica, gostei do jeito como ela fala. Sabe o que é que desenhe? Ela desenha pra gente. E eu comecei a me interessar cada vez mais por ela, a Maia, que está aqui com a gente hoje, Maia Aingemann, que eu acertei o sobrenome. Tá perfeito, é isso. Eu te agradeço demais pelo convite, me sinto muito lisonjeada, muito honrada por estar aqui com você, principalmente porque eu sei que você alcança muitas famílias. E quando eu penso nessas famílias, eu penso no impacto que nós podemos fazer na vida de muitas crianças. E é isso que me move, que me comove, e te agradeço muito pelo convite, porque eu consigo imaginar essas crianças sendo impactadas, sabe? Pelo que a gente vai conversar aqui hoje. E eu gosto muito da forma como você se comunica. Eu queria até que você se apresentasse um pouco, que você é formada, você estudou esse tema. Quando você engravidou a primeira vez, não estava muito... Você disse que não estava muito preparada para ser mãe, que tinha lido um livro só, que não estava muito familiarizada com o universo. Mas eu queria que você explicasse um pouco como você chegou aí, porque de verdade, assim, você chamou muito a minha atenção no Instagram. Eu sou formada em pedagogia. Já tive escola por 6, 7 anos, assim, mas eu vou te falar a verdade. Na minha faculdade, eu não estudei nada do que eu ensino hoje no meu trabalho. Tudo começou, assim, de verdade. Eu tive meu primeiro filho em 2015, que é o Luca. E aí, nesse tempo que eu fui mãe só do Luca, tudo funcionava muito no meu ritmo, do meu jeito, nas minhas condições, no meu autoritarismo. E foi funcionando daquela maneira, né? Até nascer minha segunda filha, que foi 2 anos e 3 meses depois. Eles têm exatamente essa diferença de idade. E aí eu falo que eu passei pela... Eu sempre me emociono, Tatá. Não consigo contar essa história sem me emocionar. Quando minha segunda filha nasceu, eu passei pelo segundo puerpério. A gente estava morando na Suíça. Eu sou suíça, inclusive, eu sou nascida e criada na Suíça. Minha mãe que é brasileira. E estávamos na Suíça nesse meu segundo puerpério. E meu marido trabalhava fora o dia todo e eu ficava com as crianças em casa. E eu passei o que eu falo assim pelo vale da sombra da morte, da maternidade, da vida. Porque eu estava sozinha, enlouquecendo com 2 crianças. E sabe, tudo aquilo que a gente promete que a gente nunca faria com as crianças, eu estava fazendo. Eu estava sendo extremamente desrespeitosa com as minhas crianças. Eu estava passando por cima delas. Elas não tinham voz, elas estavam... com certeza se sentindo sufocadas. E eu chorava muito porque eu via que eu tava sendo tudo o que eu prometi que não ia ser como mãe. Aí eu lembro, Tatá, que um dia eu sentei na cama e eu não tenho nenhuma crença específica, não sou uma pessoa assim que segue nenhuma coisa, mas eu sentei na cama e eu simplesmente falei assim: não dá mais, eu preciso de algum sinal, alguma coisa pra mudar, porque não tá dando certo. Eu sou a pior mãe do mundo, a mãe mais incompetente, não tem ninguém que deve ser pior do que eu, porque eu tô fazendo tudo errado. Eu só sei que alguns dias depois apareceu no meu Instagram também um perfil sobre educação respeitosa, né, em termos gerais, assim, falava sobre disciplina positiva, sobre a criação com apego, e eu fui me aprofundando e falei assim, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero aprender. E eu mergulhei com tanta intensidade, porque assim, o meu cérebro olhou para aquilo, eu sempre fui muito estudiosa e autodidata. Meu cérebro falou assim, se aprofunda nisso. A minha lógica falou, vai fundo nesse conhecimento. E eu fui aprofundando, fui estudando, continuava errando muito, até hoje eu erro muito, mas assim, eu estava muito inconsciente do que eu estava fazendo. Quanto mais eu estudava, eu comprava livros, eu fazia cursos. Gente, assim, foi uma imersão total nesse universo da educação respeitosa. E aí, chegou uma hora que começou a transbordar, que eu falei assim, eu não posso guardar isso só pra mim. Tudo isso que eu tô aprendendo, que tá fazendo bem pra mim e pras minhas crianças, pode beneficiar outras famílias também. Foi aí onde eu criei primeiro meu canal no YouTube, porque eu não queria aparecer. Eu tava assim, não quero aparecer, eu quero... E aí uma pessoa falou pra mim assim, Maia, você vai ter que ter Instagram, porque hoje em dia tudo é no Instagram, né? Sim. Aí eu falei assim, então tá bom. Isso foi, Thaís, junho de 2019. E aí você começou com o Mãe Labarismo, que o nome em si já é sensacional. Porque a gente se sente assim todos os dias da nossa vida, né? Então, eu criei esse nome, Mãe Labarismo, né? Na época, hoje em dia é outro nome, depois eu posso até contar por que eu mudei. E eu só sei que o negócio foi fundo, foi crescendo. E eu fui aprimorando a forma de comunicar. Eu acho que a pedagogia que eu estudei entrou nessa forma de
comunicação, porque na pedagogia a gente estuda isso, como é que eu explico algo para que o outro me compreenda. Eu não parto do pressuposto que o outro tem que me compreender, eu tenho que me fazer compreensível. Primeiro eu comecei a explicar mais através de posts em texto, dando exemplos, mas ainda vinha assim muito questionamento, Maia, mas na hora do vamos ver, eu não sei, as pessoas estavam muito inseguras, eu queria muito ajudar, porque eu sei que não é fácil a transição do autoritarismo ou da permissividade para o caminho respeitoso, não é natural para a maioria da gente. Aí eu via vídeos onde crianças eram expostas, onde as pessoas filmavam as crianças e mostravam, por exemplo, o acolhimento, como lidar com a birra, mas eu não queria expor as minhas crianças no momento de vulnerabilidade. Inclusive, é uma coisa que eu sempre pontuo no meu trabalho, eu não concordo, porque se você, Thaís, estiver no momento de vulnerabilidade, você tá com a sua amiga, melhor amiga, e tá chorando, eu jamais te exporia dessa forma na internet. Então eu vejo que é desrespeitoso com a criança. Então eu pensei, como é que eu vou fazer pra mostrar de forma mais palpável para as pessoas como que a gente pode fazer? Eu falei, cara, eu vou encenar. Eu não sou atriz, óbvio, nunca fiz teatro na vida, não tenho noção, mas eu falei assim, eu vou ser quem eu sou. Eu sei ser a mãe autoritária porque eu sempre fui, eu também sei ser a mãe respeitosa. Mas aí as pessoas vão ver que é encenação. Aí eu pensei assim, bom, vão ver que é uma encenação e é o que eu posso oferecer e vai ser isso. Tudo começou quando eu vi um post de uma colega minha. Ela fez um post sobre quando a criança cai e se machuca, como que a gente pode fazer esse acolhimento. Eu falei assim, pronto, vai ser essa primeira encenação que eu vou fazer. Aí foi onde eu fiz a mãe que passa por cima da dor e faz de conta que não precisa chorar, já passou, pronto, acabou, levanta a criança. E fiz a mãe que faz o acolhimento respeitoso, né, que é de acolher a dor, de respeitar aquele momento da criança. E eu postei o primeiro vídeo, foi assim, um boom, né? Foi, totalmente. Eu falei assim, ok, então tá aí um campo para ser explorado. E aí eu comecei a fazer várias cenas, as pessoas iam mandando as sugestões e eu ia fazendo dentro do que era possível. E sim, essas encenações não são um passo a passo, não são uma receita de bolo, são uma forma de ampliar a nossa reflexão. Agora, uma coisa que eu queria entender, quando você, na ocasião que você falou que estava se sentindo a pior mãe do mundo e tudo mais, as crianças tinham quantos anos? Luca tinha, a Nina nasceu, o Luca tinha 2 anos e 3, né? E aí eu fui levando isso por alguns meses. Eu acho 2 e 4 anos ali, né? É, isso. E você nessa época estava trabalhando com pedagogia ou não? Não. Eu tive uma escola, tinha vendido e não estava envolvida. Uma coisa que eu queria muito que você falasse pra quem tá assistindo a gente é assim, em que momento você deu esse start, essa virada, sabe? Porque eu vejo muito assim, vou falar da minha situação aqui em casa. Eu sempre preservei muito respeito. Eu sempre falo assim, a gente não tem que gostar de todo mundo, mas respeitar, a gente tem que respeitar todo mundo. Então, se eu sempre parti desse princípio, a minha criação, eu penso assim e passei isso pras crianças, o Michel da mesma forma. Também pensa, também foi educado dessa forma. Então, assim, eu vejo que às vezes quando eu faço algumas coisas, eu penso imediatamente em mim, assim, né? Se eu tô com algum problema com as crianças, eu vou lá e falo, filho, pelo amor de Deus, né? Aí eu falo, caramba, nossa, se eu estivesse passando por esse problema agora, eu não ia gostar que alguém ainda enfatizasse esse problema, né? Tipo, eu já sei que eu tô com esse problema, então eu não gostaria que ainda enfatizassem isso. Eu gostaria que falassem, bom, e aí? O que tá acontecendo? Como eu posso te ajudar? Como eu posso transformar isso melhor pra você e tal? Eu tenho muito esse pensamento e cada vez mais venho consumindo esse tipo venho buscando isso através de você, através de outras, enfim, de outras formas. Mas eu queria entender como que pra você e como pra essa mãe que tá assistindo a gente, que talvez não tenha isso de uma forma tão natural, porque não viveu isso, porque não pensa assim, porque vai no automático mesmo, e o dia a dia consome e acaba levando tudo mais no automático, não consegue abrir esse olhar. Como que pra você abriu esse olhar? O que você diz pra essa mãe? Como fazer pra abrir esse olhar e falar, não, eu não tô sendo a mãe que eu deveria, que eu gostaria ou que eu poderia ser? Vou falar de mim primeiro, do meu processo, e depois eu acho que eu vou ampliar, então, para as demais pessoas que estão assistindo. Para mim foi um processo de desconstrução, Thaís. Eu não foi assim uma virada de chave imediata. Acho que a primeira virada de chave para mim, de fato, veio quando eu li um livro chamado Disciplina Positiva, da doutora Jenny Nelson, que foi assim um livro de entrada para mim. Ela diz uma frase que é a seguinte: de onde tiramos a absurda ideia que para fazer uma criança se comportar melhor, temos que fazê-la sentir-se pior primeiro. Aí eu falei assim, é isso?
Realmente, por que a gente faz isso, né? Então, eu acho que o que me ajudou foi, primeiro, essa gana de querer mudar. Eu tinha isso muito forte em mim. Pra mim, tava inaceitável do jeito que eu estava. E eu via que era minha responsabilidade mudar. E eu acho que essas pessoas tão mais sábias e experientes do que eu, que tem tantos livros à disposição, eu falei assim, eu vou atrás de quem entende do assunto. Então, eu fui começando a consumir. Eu fiz cursos, eu comprei livros, eu assistia muito vídeo no YouTube, muito podcast, muito conteúdo gratuito que tá à disposição pra gente. Sou muito influenciada também pelas educadoras parentais americanas, então também ouvi bastante podcast dessas educadoras também. Então, dessa minha experiência, o que eu posso dizer para muitos de nós que fomos educados de forma autoritária, que de forma nenhuma eu estou apontando os dedos para os nossos pais, porque eles também são fruto de um sistema autoritário que existe, gente, há gerações. Há gerações. Não é questão de uma pessoa, é um sistema. Eles não tinham outro olhar, né? Era um olhar único, né? Para nós, para a grande maioria, não é natural educar respeitosamente, porque não foi o que a gente aprendeu. É como se você falasse um idioma a vida toda e de repente você tem que aprender um outro. Gente, não vai sair fluente de primeira. Você vai ter que estudar gramática, ortografia, você vai ter que ler, você vai ter que ouvir. Então, o que eu fiz foi uma imersão. Eu falei assim, eu quero estudar isso. Comecei a ler muito, comecei a consumir muito conteúdo gratuito. E outra coisa que eu quero falar também, para quem estiver nos assistindo, para os pais e para as mães e para qualquer adulto que se relaciona com crianças. Esse processo de educar respeitosamente, às vezes não depende só da gente querer, porque existem várias camadas em nós e vários bloqueios inconscientes. Então, além de estudar, a gente também precisa mergulhar na nossa história no autoconhecimento. Porque não é à toa, Thaís, que você tem gatilhos que eu não tenho. Não é à toa que você olha para uma reação dos teus filhos e julga da forma que você julga. Eu julgo a reação dos meus filhos da forma que eu julgo, porque a gente tem uma história. Eu sempre falo que a gente observa o presente com as lentes do nosso passado. Então, quanto mais eu entendo a minha história, os meus medos, as minhas sombras, os meus gatilhos, melhor eu consigo lidar com o comportamento dos meus filhos. Então, eu sinto que são dois caminhos que a gente precisa percorrer. E aí eu sei que não é todo mundo que tem condições de pagar uma terapia. Eu sei que é uma questão de privilégio. Então, o que vocês podem fazer? Uma coisa que eu faço há muito tempo eu tenho um caderninho, vou até mostrar aqui, que eu chamo de escrita terapêutica. Então, nesse caderninho é meu desabafo. Não é um diário, assim, eu escrevo a hora que eu tô com vontade, mas assim, me ajuda muito a organizar as minhas ideias, porque às vezes você tá diante de um conflito com os teus filhos e você fala assim, eu não sei por que eu reagi assim, caramba, o que tá acontecendo comigo? A gente tem que pegar esse incômodo, entender que é nosso, e aí a gente pode escrever a respeito disso para destrinchar e compreender melhor por que a gente agiu assim. Então isso ajuda demais para se conhecer melhor. Não vai ter como a gente evoluir nesse caminho da educação respeitosa sem passar também pelo autoconhecimento, Thaís. Ele é imprescindível, porque se eu não tiver esse cuidado de olhar para as minhas dores, eu vou projetar nos meus filhos. Eles vão carregar as minhas dores. Isso não é responsabilidade deles. Eu preciso dar liberdade para as minhas crianças. Posso também antecipar que educar respeitosamente e mergulhar nesse processo de autoconhecimento. Você está fazendo terapia, eu vi que você postou nesses dias no seu Instagram. Não é um processo gostoso. A gente não faz porque a gente tem... ai, que delícia. Gente, é doloroso. É difícil, dói. A gente mexe nas feridas, a gente se expõe, a gente mexe com coisas que estão guardadas, né? É difícil, não é fácil. Inclusive, você disse uma coisa, né? Quando você assiste os meus vídeos, e esse é um feedback que eu recebo muito, as pessoas falam assim, Mai, eu te odeio, eu te amo. Porque o vídeo, ele mexe nas dores. A gente, às vezes, sente culpa. E a mensagem que eu quero passar é, a gente vai sentir culpa, a gente vai sentir incômodos, e a gente pode usar esses incômodos como um processo de evolução. Você pode olhar pra você, olhar pros teus erros, eu faço isso sempre, e começar a falar, ok, não tá legal, e eu posso mudar. Tem tanto poder em nós nesse sentido. Você diria que esse é o primeiro passo para a educação respeitosa? É esse olhar, assim, esse olhar diferente, você falar, eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu posso mudar essa relação. E eu acho que é um pouco também, eu acho que para muitas mulheres, muitas pessoas, começa muito numa sensação de não estar dando mais para ela, o que é muito triste, porque aí já chegou num esgotamento para a criança. Mas eu acho que a gente só repara isso quando chega no seu esgotamento, quando você fala, eu não aguento mais agir dessa forma. Uhum. Inclusive, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas aí é mais uma coisa pra eu fazer, eu já faço tanta coisa pras minhas crianças, eu fico o dia inteiro, brinco, e aí agora você vem e joga essa culpa em cima de mim. É que a gente tá olhando a curto prazo, e eu entendo, inclusive, esse é um problema social, Thaís. Uma mulher sobrecarregada é um problema social. Nenhuma pessoa deveria ficar sozinha o tempo todo com uma criança. Crianças precisam de aldeia.
Crianças precisam de muitos adultos que ajudem a cuidar. Então, nenhuma mãe deveria chegar nesse ponto de esgotamento. Precisa haver pessoas ali dispostas a apoiarem essa mãe para que ela possa estar inteira na relação com seus filhos. Então, eu entendo super quando uma mulher, agora especificamente, chega e fala assim, é mais uma coisa para eu fazer. O que eu posso dizer é, sim, é uma tarefa árdua, é um caminho, às vezes, difícil de percorrer, mas a gente vai começando a construir uma relação baseada em respeito, em reciprocidade, em colaboração. Sabe uma coisa que eu sempre falei, assim, que eu sempre tive muito medo e sempre também muito cuidado com isso? Eu não quero nunca que as crianças tenham medo de mim. E eu não quero que eles me respeitem por ser a mãe. Eu quero que eles me respeitem porque eles respeitam o ser humano, porque eles são respeitados. É muito legal a gente pensar que as crianças têm que respeitar a gente, não por sermos os pais. Porque a gente respeita pai e mãe. Pai e mãe tem que respeitar. Não é por isso, não é por ser pai e mãe. É porque é um princípio básico, é o respeito. E eles vão saber respeitar por serem respeitados. Essa é uma construção, Thaís, que existe há muitos anos mesmo, há centenas de anos. Essa construção hierárquica, né? De poder, de quem está acima do outro. Por isso, inclusive, que eu vejo que às vezes é difícil engolir a educação respeitosa, porque ela quebra essa hierarquia. Não existe ninguém maior do que o outro. E muitos não estão dispostos a abrir mão desse lugar. Porque, gente, até parece que a gente tem que provar para os nossos filhos que a gente é maior e mais forte do que eles. Exato. Até parece que eu preciso lá impor pra falar, eu mando em você. Se eu quiser mandar, eu mando. Eu sou muito maior, eu sou mais velha do que eles, mais forte, mais experiente. Chega até a ser infantil da nossa parte querer provar pros nossos filhos, né? Pra mim, isso tem muito a ver com a nossa infância, a nossa história, enfim. Mas é uma construção, assim, que a gente precisa quebrar. Olha, Thaís, o que você falou é importantíssimo, porque na minha perspectiva e com quem eu estudo, eu devo sim respeito para os meus filhos e amor incondicional, mas eles não me devem isso. Eu conquisto isso a cada dia. Eu quero construir isso com eles, mas eu preciso conquistar. Eu preciso dar motivo para eles confiarem em mim. A diferença de uma criança para um adulto é que o adulto tem mais experiência de vida e tem o cérebro maduro. E aí a gente vai usar isso a favor da criança. Por que eu usaria isso que eu tenho para coagir, para humilhar a criança ainda mais? Ela já tem menos do que eu nesse sentido, menos experiência, o cérebro que ainda não está maduro, e aí eu ainda vou lá e humilho ainda mais para ela se comportar mal. Tem que ajudar. Se eu tenho esse cérebro maravilhoso à minha disposição, eu vou ajudar a minha criança. Mas você sabe, Maia, que isso é uma coisa que ou a gente faz lá desde o começo, ou depois a gente tem que ralar para pegar já com a criança maior. Eu lembro que uma vez eu conversei e com a Elisama, e ela falou, você tem que primeiro acalmar a sua raiva para depois acalmar a raiva da criança. Não adianta você colocar as duas raivas para conversarem, né? E assim, não dá pra gente esperar que a criança alivie as coisas pra gente. Você podia colaborar, né? Pô, você tá vendo que eu tô nervosa? A criança não tem responsabilidade nenhuma sobre as nossas atitudes. E a gente, inclusive, Thaís, é um resquício da educação tradicional que muitos de nós receberam. Isso de não conseguir assumir responsabilidade. Por quê? Quando eu assumo responsabilidade, na minha infância, né? Quando a gente era criança, a gente cometia um erro e assumia, a consequência era péssima, né? Porque os erros eram muito mal vistos. Então, assim, eu não quero assumir erro pra mim. Deixa eu colocar em cima de outra pessoa, nem que seja uma criança. E aí, você podia aliviar pra mim, você tá vendo que eu tô irritada, pô, me deixa, não sei o quê. E a criança começa, inclusive, a achar que ela é responsável, sim, pelo bem e mal-estar dos pais. E aí tem uma frase maravilhosa de uma educadora espanhola chamada Ivonne Laborde. Ela diz o seguinte: quando nós vivemos criticando os nossos filhos, eles não deixam de nos amar, eles deixam de amar a si mesmos. Então, quando eu começo a falar isso, eu sei, daí também, gente, eu sei, é muito forte essa frase. Olha, nossa. É muito forte. E a gente tem que tomar muito cuidado, nossa, muito cuidado, porque às vezes você fala, por que você tá agindo dessa forma? Por que você faz? Aí a criança te olha com aquele olhar de, meu Deus, eu sou péssima, né? É isso que ela pensa, Thaís. Ela pensa que ela é péssima e ela pensa assim: quando eu me comporto assim, eu perco o amor dos meus pais. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra ela. Já que a gente entrou nesse assunto, existe um médico, ele é húngaro, mas mora no Canadá, maravilhoso, chamado Gabor Maté. É um nome diferente, assim. Ele é um dos meus mestres, assim, dos meus professores. Eu amo demais o trabalho dele. Ele fala muito sobre trauma. Ele diz que existem duas coisas que nós necessitamos para crescermos com saúde emocional. A primeira é o apego, e é essa troca de você cuidar da criança, ter comida, ter segurança, ter colo, né? Apego. E a outra coisa é a autenticidade.
que é o quê? Você poder ser quem você nasceu para ser, do seu jeitinho. E aí o que acontece? A criança, ela sempre vai... a criança e o adulto, né? Quando ele cresce, aí a gente precisa dessas duas coisas pra gente desenvolver saúde emocional. Apego garantido e ser livre para ser quem nós nascemos para ser. O nosso self, né? O nosso eu verdadeiro. O que acontece na relação com os pais, né? Quando a criança se comporta de uma forma inadequada na visão dos pais, né? Ela faz uma birra, ela não come a comida, alguma coisa que incomoda os pais. Gente, eu não tô falando que a gente não vai colocar limite não, tá? Vamos deixar claro que, óbvio, que essa é a nossa responsabilidade. Mas o que eu tô falando é a nossa a nossa reação. Então tá. Então a criança, quando ela faz isso, né, vamos supor que ela fez uma birra, e aí os pais começam a ou castigar, ou a ignorar essa criança, ou a tratar mal, um monte de consequência negativa diante desse comportamento. A criança tem duas opções, ou ela fala assim, não, mas eu tenho direito de ser quem eu sou, eu vou ser autêntica, mas aí para isso ela vai ter que abrir mão do apego, porque quando ela se comporta assim, ela percebe que os pais a punem e se afastam dela. A criança sempre vai escolher o apego, porque ela precisa sobreviver. E aí o que acontece? Ela vai fazendo isso daqui, ó, cortando um pedacinho de cada vez, criando um personagem para que ela consiga, usei até o dedo errado aqui, deixa eu usar isso daqui, ela vai se podando para garantir o apego e o amor dos pais. Só que isso é extremamente nocivo para as nossas crianças e para nós adultos também, porque a gente começa a criar um personagem, começa a criar mecanismo de sobrevivência, mecanismo de defesa para você garantir esse amor. Ou seja, esse amor aqui não tá sempre disponível. Esse amor aqui, ele às vezes ele tá ou não tá, ele não é incondicional. E a criança cresce criando esse personagem. E aí que tá um dos grandes problemas, porque sustentar um personagem é muito cansativo. Sustentar um personagem traz muitas doenças, inclusive o Gabor Maté fala que essa ideia de ter um personagem, essa questão de você reprimir os próprios sentimentos, influencia diretamente o sistema imunológico. Então, corpo e mente são uma coisa só. E tudo isso, sabe, começa desde os primeiros momentos de vida da criança. Se eu bato, puno, grito, coloco no cantinho de pensamento, eu estou punindo uma criança por ela ser criança, que é imatura ainda, que está em desenvolvimento, e é muito injusto isso com a criança. Ah, mãe, então o que a gente faz? Porque sempre eu pontuo o que não pode, eu também tenho que falar o que a gente pode fazer. Eu tenho vários vídeos no meu Instagram, onde eu ensino, inclusive a birra é um dos vídeos também. Então, o que a gente precisa entender antes, eu vou fazer uma pequena analogia aqui para poder ficar mais claro para quem tá assistindo, que é o seguinte: imagina, Tatá, que você cai e quebra teu pé. Aí, você tá com muita dor, óbvio, porque seu pé tá machucado. Aí eu chego e falo assim, toma aqui um analgésicozinho, que aí a dor passa e o problema tá resolvido. Ó que maravilha. Aí você vai olhar pra mim e fala assim, ô Maia, meu pé tá quebrado. Vai ter que fazer uma cirurgia no meu pé para que a gente consiga resolver o problema. A dor é só um sintoma. E realmente, a dor é só um sintoma. O que tá quebrado é o pé, que precisa ser consertado, precisa ser arrumado. As crianças, quando elas se comportam de forma desafiadora, a gente tem tendência a olhar só pro comportamento, que tá ali no nosso campo de visão. Mas o comportamento é só um sintoma. E aí, quando eu lido com o comportamento e falo assim, não pode fazer isso, para com isso agora, você é mal educado, mal agradecido, eu tô cuidando não, né? Eu tô humilhando a criança, mas assim, eu tô olhando só para o comportamento e não tô olhando para a causa, que é o quê? O sentimento. Então, voltando à analogia do pé, a dor é o sintoma, assim como o comportamento é sintoma. O pé quebrado é a causa, assim como o sentimento que está quebrado aqui dentro também. Então, para eu poder ajudar essa criança que está se comportando de forma desafiadora, e desafiadora para mim, que eu não estou sabendo lidar com isso, né? Não é que ele está me desafiando, eu que não estou sabendo ajudar essa criança. Para que eu possa ajudar essa criança, eu preciso olhar o que está dentro dessa minha criança quebrada, aqui dentro dela, para poder ajudá-la a se sentir melhor. Porque ficar lidando só com o comportamento ali por cima, que é o que a gente tá vendo, que nos afronta, que o nosso ego fica assim, né? Ai, como assim que minha criança fala desse jeito comigo? Aí a gente apela e faz uma birra para controlar essa criança, sendo que ela tá precisando de ajuda. Então, às vezes, esses comportamentos desafiadores, a gente quer se afastar deles, mas na verdade a criança tá pedindo assim, me ajuda. Eu não tô conseguindo lidar com esse tanto de emoções que eu tô sentindo. Eu acho que é importante ter essa percepção sobre o comportamento pra gente começar a mudar um pouco essa visão sobre a criança. Gente, o papo com a Maia tá muito gostoso, tá muito interessante, é muito importante, então eu vou deixar mais um pouquinho pra semana que vem, tá bom?